Muito bem, muito bem. Bom dia, bom dia! Nesta quarta-feira, meu marido falou que eu acordei super empolgada e encheu o saco de todo mundo lá, já logo cedo, tô no gás. Vamos que vamos, vamos que vamos. Quarta-feira, hoje é um dia muito especial, porque hoje é dia de live. Pra quê? Pra gente conhecer as autoras, as coautoras de quem? Deste livro aqui. Contos que curam, oficinas de educação emocional por meio de contos, uma abordagem, uma metodologia chamada conto-expressão, desenvolvida pela Claudine Bernardes, a querida Claudina Bernardes, que inclusive está de aniversário hoje. Parabéns, Claudine! E que no ano de 2018 foi para o Brasil. Visitou um monte de cidade, percorreu aquele Brasil levando contos, levando histórias e oficinas, ensinando pra gente como fazer isso, de forma que a gente pudesse aplicar nas nossas profissões, né? Essa é uma abordagem que o lugar que mais se beneficia, com certeza, é esse espaço mais pedagógico, né? Esse público mais pedagógico, mas a gente usa para tudo. Usa para tudo. Quem é coach, quem é terapeuta, quem é professor, pais e o que você quiser. Por quê? Porque aqui você tem... São 24 oficinas, 24 coautoras, 2 coordenadoras, a Claudine e a Flavinha Gama, a coach das histórias, que organizaram, orquestraram esse livro aqui. E nele você tem... Ele é muito prático, esse livro. Super prático. É dividido para o público de crianças, adolescentes e adultos, mas francamente, um ajuste aqui, um ajuste ali, você pode adaptar para a sua necessidade e para o seu público. E ele é prático por quê? Porque ele tem um conto e na sequência ele tem a explicação de como aplicar uma oficina que vai dar aquela embasada, que vai fixar o tema que você quis trabalhar neste conto. E hoje, vocês vão ter a oportunidade, eu já tive a super oportunidade de conhecer a Kelly, gente, a Kelly, memorável, memorável. Ela tem uma história muito, muito bacana que eu tô louca pra ouvir, viu, Kelly? Dessa sua viagem, enfim, pelos Estados Unidos, depois ela deu um pulo aqui na Europa também. Eu acabei não vendo ela porque ela tava lá pras bandas da Espanha, né? Eu tô aqui pra cima, mas eu tive o prazer de conhecê-la e ela é demais. E nós vamos conhecer, sabe o quê? Deixa eu ler pra você, peraí, pra ver se você se identifica. Em alguns momentos da vida, especialmente durante a adolescência, nós precisamos enfrentar a dramática dificuldade da aceitação de nossas características físicas e de personalidade. Arrisco dizer que isso segue-se pela vida inteira, né? Convenhamos. Essa oficina irá trabalhar o autoconhecimento e a autoaceitação. Vamos saber mais sobre o Jimmy do conto dela e essa oficina Essência do Ser? Vou convidar a Kelly então para a gente ter o prazer de ver ela e saber mais dela. Pera lá, ali. Renata, hein? Oi! Deu certo, eu ia responder. Só que você sabe que só chegou o teu áudio e não chegou a sua imagem? Não. Você também vê que você não tá aqui, né? Mas o áudio tá ótimo. Para mim, ele fala que ele tá conectando ali. Vamos fazer o seguinte. Vamos aguentar um pouquinho. Enquanto isso, eu respondo a Renata Holanda ali, que ela falou que ela é contadora de histórias e ela tem pleno interesse em aperfeiçoar essa dimensão da vida. Você tem que ver a Kelly, hein? Ai, Kelly, você tá aí? Caiu, gente. Pois a Kelly também trabalha. E Renata, eu acho que você vai curtir. A gente está tendo retornos muito, muito legais sobre esse livro, sobre a aplicabilidade dele, sobre o curso de conto-expressão. A Claudine acabou disponibilizando esse curso online, porque às vezes era difícil a gente conseguir estar presencial, né? E ela conseguiu organizar isso de forma online. Você pode entrar no site da Contoterapia, www.contoterapia.com.br, você vai na loja e lá tem o curso de conto-expressão da Claudine. E tem o livro também, se você quiser, tá? Vamos lá. Vou tentar de novo com a... Vamos lá.
Renato, ali, o Jean-Pierre colocou o site para você poder entrar. Isso, qualquer coisa você dá um alô pra gente. E ó, Kellen, só tá no áudio, né, Kellen? Será que eu termino Eu essa... tô conseguindo me ver agora. Ah, então vamos aguentar. Eu Que já daqui a pouco... consegui aqui. Vamos aguentar. Acho que tá. Tá, daqui a pouco você aparece aqui. Eu acho que vai. A internet tá dando uma travada aqui, mas eu já consigo ver a nossa tela compartilhada. Então, daqui a pouco eu acho que chega. Chegue aqui, chegue aqui. Será que eu vou ter que ir 4G? Você Será que é tá a nossa internet? Não, é com certeza daqui, Ana. Porque eu tô a semana toda com dificuldade, tô assim, tentando ajustar a internet já faz algum tempo aqui, sabe? Ah, caiu de novo. Ô, Jean-Pierre, você acha que pode ser a gente? Será que a gente reinicia e sai da live e volta? Aguenta aí, povo. Aguenta aí. Sai, reinicia e faz. Sair, né? Gente, eu vou sair. E eu vou começar de novo. Peraí, tá? Já volto. Ah, peraí. Vou uma terceira tentativa com a Kelly. O áudio da Kelly, né, Elaine? Sim, o áudio é, mas a imagem não. Renata, você gostou? Bah, uma jornada, né? Jornada do herói. Estamos nela. Chegou o áudio. Kelly? Ouvi, eu te ouço perfeitamente. Agora, eu não te vejo. Ouço até o cachorro latindo. Amor, meu amor, você tá querendo me ajudar? Eu não entendi a tua coisa mais profissional e tal. E fala comigo, Jean-Pierre. Vai no áudio. Vamos no áudio. Mas é tão legal conhecer a Kelly. É tão legal, gente. Você vê a Kelly, é inspirador. Povo, peraí. Vou terminar e vou começar de novo. Aguentem aí. Vamos lá, né? Vamos torcer. Que agora há de dar certo. Oi, Lu! Oi, Ana! Ana, você sabe que até hoje, sempre eu faço os exercícios que você me ensinou? De... Meu marido só dá risada de mim, Ana, quando eu faço. Mas ajuda um monte, né? Na hora de narrar a história. Nossa Senhora! Vamos lá. Convidei. Também acho. Melhorou um monte, Ana. Muito obrigada. Ah, Ah, deu certo! Tá meio tá travado, aqui! mas dá pra ver você. Tá travando, né? Que pena isso. Só a imagem, mas o Mas, áudio tá perfeito. então nós vamos fazendo, eu peço desculpas a todos que estão aí, mas pelo menos tá aqui, preparei um ambiente. Já dá pra ver o mapa mundi. Dá, olha aqui a inspiração para Aham. levar o nosso conto que curam. Por esse E mundo. se der esse delayzinho aí, eu peço desculpas para todo mundo que está por aí, mas a gente vai falando, tá? O importante é que o Vamos áudio seguir também com o está chegando. áudio? É, que daí Vamos, eu o acho que áudio sim. bom, não cortando, a gente consegue entender. E aos pouquinhos, acho que a imagem vai atualizando. A gente vai te pegando assim, daquele jeito meio assim. Mas vamos lá. Tudo bem. Vou tentar ficar o melhor possível na pose. Isso! Parada ali. Kelly, se apresenta para nós. Quem é você? Onde a gente acha você? O que Kelly faz? Antes de a gente entrar no capítulo do livro. Então, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer todas, todos, e agradecer especialmente você. É uma honra estar participando dessa tua live. Eu gosto demais do teu trabalho, te admiro demais, garota. Pai, é Acho você recíproco. linda, incrível. Vamos derramar primeiro todas.
Então, assim, ó, obrigada mesmo, tá? Tá sendo bem especial e bem importante esse momento. Eu estou na cidade de São Bento do Sul, Santa Catarina, tá? Nós temos outras autoras aqui de Santa Catarina. Temos. Isso, as pessoas me encontram também no Instagram do @LadyVonKraus. Eu sei que no primeiro momento parece que é bem complicado, Lady Von Kraus, mas eu deixo também aí para o pessoal Lady Von Kraus, tá? Uhum. Facebook tá como Krause Jonas Kellen, porque sou eu e meu marido nessa empreitada, ok? Uhum. E eu tenho uma empresa, ela chama Perfecta Palestras e Treinamentos, e a Perfecta, ela trabalha storytelling, né? Então eu sou a storyteller da Perfecta, principalmente de educação emocional, para crianças, para pais, para adolescentes, né? E esse ano, principalmente, já o ano passado estava fazendo muitas oficinas aqui na cidade, então esse ano eu retomo com força total. Eu sou Kids Coach também, então, mas o público que especialmente eu trabalho, Ana, e que eu gosto até, é o público do adolescente. O meu conto foi para os adolescentes, então o meu público é muito adolescente. Então o pessoal me encontra aqui em São Bento do Sul, aqui em Santa Catarina, só que eu estou muito próximo de Curitiba, eu estou a 100 quilômetros de Curitiba. Que foi, inclusive, então, onde a gente se encontrou, né? Para fazer o curso da... Que foi em Curitiba. Então, o pessoal de Curitiba, esse ano tem agenda por aí também no Paraná, tá? Tenho agenda aí que eu vou fazer para Maringá, vou estar em Paranaguá, já estou montando tudo. Então, vou estar bem forte aí com o pessoal do Paraná, que são os nossos vizinhos aqui em Santa Catarina. Então, vai ser uma gratidão poder estar com o pessoal aí do Paraná também. Muito bem. Gente, você faz ela faz um trabalho tão fantástico, ela faz um trabalho de Medusa, aquilo lá me marcou tanto. Ela entra, tipo, a gente conta história, não, a Kellen é outro nível de contação de história, vocês não estão entendendo. Ela entra no personagem, ela tem uma coisa de trazer esse aprendizado, essa instigar uma mudança de percepção de mundo, mudar o ponto de vista do adolescente, que, olha, é fantástica. Que nem você falou, você trabalha a questão emocional mesmo dos adolescentes. E vale muito a pena. Entra no Instagram dela, dá uma olhadinha no feed as fotos. Inclusive, você prepara todo o cenário. Você já aplicou algumas oficinas do livro, né? E você preparou tudo. Então, outra sensação, desperta outras emoções quando você está vendo aquilo tudo na sua frente. É demais. A sua dedicação, o seu comprometimento é uma coisa muito admirável e que comove a gente, assim, sabe? Que inspira. Ai, obrigada. Eu, inclusive, parte dessa viagem que eu fiz, eu voltei faz 2 semanas, né? Conta para nós. Então, ela foi, assim, eu fui buscar, eu gosto muito dessa situação de criar já o ambiente. Então, dos contos que eu trabalhei, buscar o ambiente, quando a pessoa chega, ela já tem que sentir que ela está entrando no nosso conto, ela está, como diz a Claudine, você já está abrindo a imaginação. Então, para mim, a parte do ambiente ela é muito importante. E eu fui buscar muito dessa inspiração, eu me organizei no trabalho, eu e meu marido, né, que é o meu grande parceiro e meu companheiro dessa jornada, nós fomos para Disney. Gente, você foi pra Disney. Você já trabalhava no método da Disney, mas daí você foi lá fazer, não é? Exato. Eu fiz o treinamento da Disney aqui no Brasil, com uma empresa especializada, e já trabalhava como você encanta os clientes. E quando realmente eu coloquei o projeto, eu falei, eu tenho um dos lugares que as pessoas tanto falam e que eu já via nos livros e no treinamento a Disney faz você acreditar que você está no mundo realmente mágico. Eu falei, então eu também tenho que viver isso. E a Disney foi uma grande escola. Grande escola. Foi incrível. Eu só imagino. Oh, que legal. E assim, é aquela coisa, por mais que a gente diga, eu sei que é um outro ser humano vestido de fantasia, eu estava diante da Sininho, eu estava diante da Tinkerbell. Aquele dinossauro era de verdade. Então, aquele dinossauro, tanto que eu fiz uma postagem, agora eu tô colocando as postagens justamente fazendo isso, né? De que o nosso cérebro, para ele tá acontecendo, não importa se aquilo ele não diferencia. Não. E quando eu vi pela primeira vez o Raptor, que a gente estava na área do dinossauro,
Eu fiquei com muito medo. O meu cérebro, o meu marido ria muito, assim, o Jonas ria muito, porque ele dizia, é um robô. Ai, esses Mas, homens lógicos, mas nós que somos não, muito mais totalmente. emocionais e abstratas, né? O cérebro arcaico entrou entrando. Foge, gay! Total, total, assim, eu não conseguia me aproximar daquilo, eu fazia vídeo, eu tava, de verdade, assim, eu passei por um momento e a gente começou a conversar e ele falou pra mim, ó, você tem que enfrentar, como tudo na vida, quando vem um desafio você tem que enfrentar. Então, aquele Raptor, aquele dinossauro, ele foi muito mais do que um brinquedo que você vai rir. Ele representava, realmente, eu queria fazer com que ele fosse simbólico de representar que o medo é uma coisa absurda e que você tem que ir. Ou você Uhum, enfrenta, né, os dragões, como nós temos no conto maravilhoso do Castelo Redondo, ou você uhum, vai enfrentar o teu dragão ou você vai correr dele. uhum. E eu fui 2 vezes. Eu fui 2 vezes. Porque a primeira vez eu cheguei, eu consegui ficar talvez 2 minutos e sair correndo. Todo E mundo daí, riu. imagina. Aí daí no segundo dia eu falei, não, dessa vez eu vou, fui, ele até fez brincadeira, tirou meu chapéu, mas ele é muito real. Os nossos medos são reais. Então por isso que a gente não pode rir do medo do outro. Porque o Não, nosso medo, o que para um não é, para o outro é. E as pessoas às vezes têm essa dificuldade. O meu medo sim. era gigante naquela hora. Mas fazer o enfrentamento dele foi ali, foi assim, ó, eu posso. A partir daquele momento em que eu enfrentei aquele Raptor, eu disse, Aham, eu posso. Eu aham. enfrentei o medo e sabe? E quais são nossos medos, né? Quem é o É. dragão, enfim, o raptor do nosso dia a dia? É o boleto que chega, é a ansiedade de você não conseguir Isso. chegar até o final do mês, é uma prova que você tem que fazer, é, sei lá, alguma doença na família, com o filho, com os pais, quem quer que seja. A gente tem dragão todo dia, né? A gente, Todo dia. exatamente. E olha só, essa cena, ela aconteceu na Universal Studios. Uhum, Porque o mundo Disney, ele realmente me ensinou até melhorar o cenário e me ensinou. Eu fui para lá muito com uma cabeça assim de empreendedora. uhum. Óbvio que eu me diverti, óbvio que eu chorei naquele ambiente, Sim, mas eu fui para o mundo Disney muito mais com a cabeça de estudo, de empreendedora. para Porque eu já estudo a aprender, né? metodologia. Uhum, Eu já estudo a metodologia Disney, eu já trabalho o jeito Disney de encantar clientes, eu já sim. levo para a sala de aula. É incrível, mas a Universal Studios foi a que mais despertou em mim essa enfrente seus medos, aprenda que você tem luz própria. Então, Uhum, se de repente eu puder fazer uma recomendação, para uhum, quem tiver a oportunidade, já que é ir para Orlando, eu uhum, estava em Orlando, né? Eu não fui para Disney da Califórnia. Mas uhum. quem de repente colocou ali, não dispensa nem a Disney, nem a Universal Studios. Porque tem Hum, algumas, quando às vezes você tem que tentar colocar. Eu entendo que às vezes as pessoas têm menos tempo, mas eu vi uhum, muita gente, conversei com muita gente que ou foi só na Disney ou foi só na Universal Studios. Tenta uhum. colocar os dois porque tem ensinamento nos dois. E claro que daí eu passei pela Espanha e eu estive com quem lá na Com Espanha? Com quem? Com Claudine, que quem? tá de aniversário hoje. Parabéns pra Claudine. Hoje é aniversário da Claudine! Sim, Ah, sim, é meu, hoje. eu tava Não vou tão lembrar ela animada com quantos a anos. nossa live que eu não mandei os parabéns. Mas depois aqui já aproveita e já segue, entra em Já. contato. Sim, Não, a Claudine foi incrível, assim, o acolhimento, a família, tudo é incrível, né? A sim, jornada toda foi incrível. Quando eu fui em busca, essa viagem que eu fiz, eu e meu marido, foi principalmente em sim, busca desse aperfeiçoamento profissional. sim. Mas eu sabia que tinha alguma coisa, eu sentia, eu sou muito intuitiva, então eu sentia que não era só profissional. Tinha Uhum. alguma coisa para eu aprender. E algumas pessoas até, uma coisa me marcou muito num vídeo que você fez, Ana, Hum, que as pessoas diziam assim para você, Ana, mas você vai para Inglaterra agora? uhum. Tipo, mas você tá com as coisas prontas aqui no Brasil, você vai largar Tipo, tudo e tua vai para vida tá pronta, você vai largar e Sim, vai pra lá. Aham, vai para Inglaterra? Como assim? aham, E quando eu decidi, e eu e meu marido abraçamos a viagem, nós fomos no final de outubro e passamos o final do ano todo e voltamos só agora em janeiro, algumas uhum. pessoas disseram assim para mim, você é doida? Você está vendendo teu livro, você está no auge, está todo mundo querendo consumir conteúdo, você vai largar tudo para fazer essa viagem? E eu dizia assim, eu não sei o que me chama, a jornada do herói, eu não sei o que me Aham, chama, mas aham. algo me chama nessa viagem. E eu sei agora, eu sei para que Hã? eu fui. Hã? Eu sei. Eu não fui, é claro que
estudar cenário. Eu tive a oportunidade, eu e o Jonas, de fazermos um curso na Disney que chama Backstage, que a gente visitou toda a parte, a gente conseguiu visitar a parte subterrânea da Disney, a gente conseguiu ver como a Disney prepara a magia, o que não Gente, que quebrou a legal. magia. Tem gente que diz, se você for no Backstage, que daí você vai ver as coisas Vai por perder a trás, vai quebrar graça. a magia. Não, Hum. não é, gente. Pelo contrário, você fica ainda mais apaixonado com o que eles fazem. Você sabe que eu sou assim também? Saber como Como, funciona parece que pra mim como fica funciona? traz É, um valor pro movimento, todo o movimento necessário para aquela sensação poder surgir em você, que eu acho que fica mais legal ainda. exatamente. E só potencializou, só potencializou. Uhum. Esse ano, assim, o Jimmy ele nasceu, Bora, vamos pro assim, Jimmy, ó, vamos lá, que é a live porque do tudo, Jimmy. tudo tá ligado, tudo tá ligado aqui, ó, com o Ah, não dá Jimmy. pra ver. Mas tudo tá Não ligado ao dá? nosso querido. Não, tá pra aqui tá travado. Tá ligado ao Jimmy, Ah, né? Ao conto tá do ligado ao Essência do Jimmy. Ser, que você escreveu. É. Que é a história de Eu um tô mostrando irmão. aqui eu tô mostrando o meu potinho, que é meu símbolo do Jimmy, Aham. e eu tenho frases dentro desse potinho, que é o Jimmy. Ai, Porque assim, manda essa foto ó, pra mim, que daí eu coloco na vou, sequência do Stories depois dessa live, porque daí a pessoa ouviu aqui, daí na sequência vai poder ver o Jimmy. com certeza. Então tá. É assim, de forma geral, para o pessoal entender. Uhum, A minha adolescência foi uma adolescência muito intensa. uhum, Algumas pessoas eu sei que tem, outras pessoas nem tanto. Tem gente que passa pela adolescência de forma muito suave. uhum, É, é- eu conversei com muitas pessoas que disseram, nossa, não faz muito sentido falar sobre adolescência, porque a adolescência para mim não foi uma coisa tão significativa. Eu falei, bom, isso foi a sua adolescência. De forma geral, a adolescência é um grande momento de transformação de tudo. é. Né? Uhum. E como você falou, estava dando uma travada, mas uma parte que eu escutei que você disse assim, eu suspeito que o Jimmy não seja só para adolescência, né? Que é algo para ser passado. Segue o resto da vida com isso aqui. Uhum. Exato. Mas o que aconteceu? A minha adolescência foi uma adolescência de muitas descobertas, de muitos desafios, e que era uma forma que eu enxergava que veio comigo para a vida adulta. Uhum. Acontecimentos da minha adolescência me acompanharam para a minha vida adulta, e Uhum. era uma interpretação que eu fazia que me machucava. A minha adolescência continua, acontecimentos da minha adolescência me machucavam na minha vida adulta. Uhum. O ano passado, eu tive a excelente oportunidade de ser professora no Senac, aqui de Santa Catarina. E o desafio que me colocaram foi dar aula para jovem aprendiz. Uhum. Então, as minhas turmas eram entre 14 e 18 anos. Uhum. Quando eu estive com esses jovens, quando eu estive com esses adolescentes, algumas pessoas diziam assim para mim, você é louca de pegar turma de adolescente. Você tá louca? Uhum. Pegar essa aborrecência, a pior Uhum. fase da vida, aquilo tudo. E eu falei, gente, eu sinto que eu preciso. Uhum. E eu já tinha uma grande conexão com adolescentes. E quando eu estava em sala de aula, eu tinha que falar sobre atendimento, logística, vendas. Eu sou formada em administração de empresas, pós-graduada em engenharia de vendas. Trabalhei mais de 20 anos na área de gestão comercial de atendimento, vendas e treinamento de equipes de comercial. Então, quando eu Uhum. fui para o Senac, era para passar essa experiência profissional dos meus Sim. 20 anos de toda a minha formação de administração de empresas. Uhum. Só que eu percebia que para eles destravarem e aprenderem a atender um cliente, eu tinha que destravar algumas coisas e ouvir. Eu tinha que fazer uma escuta ativa Uhum. dos meus alunos de 14, Sim. 15, 16. Então, quando eu comecei a ouvi-los, eu dizia, caramba, a coisa da minha adolescência não mudou tanto assim, não. Não. Eu tenho 40 anos hoje, Uhum. os meus alunos têm ali 14 e 15 e eles vivem os mesmos conflitos, as mesmas dores de Ah, e quando essa eu tinha fase da 14. individuação, ela é universal. Não adianta. É. Uhum. Aí, eu comecei a ver que para eu me ajudar, para eu ajudar a esse ponto de vista, essas coisas que eu trazia comigo até hoje, era escutando quem estava passando agora e vendo uma Uhum. interpretação hoje.
e escutando. O Jimmy nasceu da escutativa que eu fiz em sala de aula com os meus adolescentes. E o Jimmy nasceu para também me curar, para vir trazer contos que curam. Começou fazendo cura em mim. Sim. Sim. O Jimmy me curou. O meu Jimmy me curou. Para eu poder, então, falar para as pessoas sobre como é você trabalhar isso na vida das pessoas. E eu levei as pessoas assim, adolescente não gosta de contos. Gente, o nosso cérebro é ama. pra história. Todos amam. Porque isso é para criança. Não é. Não se engane. Contação de história Exato. não é. Então, quando o Jimmy nasceu, ele nasceu nesse momento em que eu estava entre a escutativa de realmente sentir as dores de quem estava comigo, que eram os meus adolescentes em sala de aula, e esse conflito que eu ainda trazia para mim. Como eu posso escutá-los e pedir para eles fazerem uma interpretação dos acontecimentos se para mim ainda dói tantas coisas que aconteceram nessa época? E tudo na vida é uma interpretação. Então, quando o Jimmy nasce, ele nasce não aceitando quem ele é. Ele diz, ele não acha que ele é uma fruta. O limão não pode ser uma fruta. Porque as frutas são doces. Então ele passa por tudo aquilo que a gente passa, de se comparar com os outros, que a vida do outro é melhor, que o outro é mais bonito. A adolescência tem isso, que a gente não aceita quem a gente é e a gente acha que o outro sempre é mais bonito. Aí a gente quer fazer parte dos grupos. Aí o Jimmy encontra a formiga, aí ele dá ouvidos para essa malvada, aí ele só fica mais azedo. Ele vai para o alto da árvore. O nosso adolescente, ou ele se esconde no quarto, nós como adolescentes, ou a gente se esconde no quarto, ou a gente está no mundo virtual. Na minha época de adolescência, não tinha o mundo virtual. Então, ou eu estava no quarto, ou eu estava, sei lá, na televisão, ou no livro. Hoje, ou é no quarto, ou você se isola dentro de um mundo virtual. Então, o Jimmy, quando ele se isola, ele está fazendo esse papel, ele não está aceitando nada, ele não aceita ninguém. Só que daí chega na vida do Jimmy uma borboleta, e essa borboleta pode ser uma professora, pode ser um livro, pode ser uma conversa, pode ser o psicólogo. É aquele momento em que diz assim, dá aquela chacoalhada na gente, e você sabe quais são os seus poderes? Jimmy, você é muito poderoso. E uma das coisas que eu aprendi construindo o Jimmy junto com os meus adolescentes ali, junto com esses filhos, porque eu disse que os meus adolescentes são como os filhos, porque às vezes eu tenho vontade de pegar eles e... meu Deus, menina! Meu Deus, menino! E outras vezes eu fico... Ai, professora! E daí, como eles são jovens aprendizes, eles ficam parte da semana, né? 2 dias da semana em sala de aula, 3 dias na empresa. Professora, eu tenho tal coisa que eu tenho que apresentar e eu tenho que fazer na empresa. Aí você fica com aquele coração de mãe que fica, meu Deus do céu! Tomara que vá bem, e daí você volta para casa e fica lembrando daquele adolescente que tem aquele desafio na empresa, que levou bronca do chefe, que tá chorando, que vem para você chorando, sabe? Então, quando eu comecei a mostrar para os meus adolescentes em sala, para as minhas meninas e os meninos da minha sala, eles começaram a dizer, professor, é bem isso mesmo que a gente passa. E eu disse assim para eles, gente, o final do Jimmy vai mostrar para que a gente veio para esse mundo. A gente veio para esse mundo e o Jimmy me ensinou que você só encontra a sua cura quando você abraça o teu irmão, a tua irmã, o teu próximo, e você também ajuda ele a se curar. Se você quiser só curar sozinho, você não se cura. Você tem que ajudar o outro. Não somos seres para viver sozinho, definitivamente. Exato. Então eu falei para eles, vocês estão me ajudando. No conflito de vocês, vocês nem percebem que vindo me pedir aconselhamentos, vocês fazem eu voltar a ser aquela adolescente e revisar a minha vida, e que um ajuda o outro, e o Jimmy no final, ele só encontra realmente a essência, porque o nome do conto é Essência de Ser. Nós temos a nossa essência, quando a gente encontra a nossa essência, a gente aceita as nossas características, mas a gente encontra a nossa essência. O Jimmy só entendeu a essência dele quando ele entendeu que não era no isolamento e não era reclamando, ou buscando sozinho, ele ia conseguir. Quando finalmente
ele vai ajudar alguém, ele encontra a essência dele. Ele encontrou. Então, o Jimmy me curou, ajudou muitos dos adolescentes, e eu espero que realmente ele continue mostrando isso para as pessoas, que nós temos a nossa essência, a gente aceita a nossa essência, mas a gente não pode ficar sozinho com ela. A gente tem que dividir a essência com os outros, né? Sim. Então, assim, e também o Jimmy curou uma fase da minha vida, Ana, que algumas pessoas sabem e outras agora vão ficar sabendo. Eu fiz, assim, ó, eu tenho uma situação que é meio, é como se a gente tivesse um script, né? A sociedade coloca meio que um script, a família coloca um script, a gente tem um script. Então, durante um tempo, talvez algumas mulheres se identifiquem com isso, talvez alguns homens. Eu tive um tempo que eu falava assim, eu cumpri todo o script que a vida tinha de mim. E a vida não me deu uma coisa que estava no script. Isso trouxe uma revolta tão grande que foi parte de eu ter ido buscar a contação de história. A contação de história, ela veio primeiro como uma terapia para mim, para depois ser uma forma de eu ensinar os outros. Então, eu era uma criança muito extrovertida, eu era aquela criança que sempre estava envolvida nas coisas de teatro, de apresentação, tá? Muito curiosa, querendo conhecer o mundo. Eu tenho um mapa mundi aqui atrás, não é à toa. Eu queria ser bailarina, mas eu queria também ser aeromoça, e eu queria ser guia de turismo, e eu queria ser professora, e eu acho incrível isso que a criança tem, que ela não vê que você pode ser uma carreira. A criança te ensina que você tem talentos e que você pode fazer tudo isso. E ao longo da vida a gente perde isso. E eu acabei fazendo administração de empresas, o que foi ótimo, engenharia de vendas, trabalhando 20 anos no mundo corporativo, atendimento de equipes e atendimento ao cliente, vendas e treinamento de equipes. Mas aquela bailarina me ensinou a ser flexível, aquela aeromoça que ainda existe aqui, ela ensinou que dá para viajar para muito lugar e dá para conhecer muita coisa. Aquela guia de turismo é a que sempre gostou de lendas e histórias dos lugares. E a professora realmente sempre esteve ali dentro das equipes de vendas, dentro do Senac, e aquela que sempre quis compartilhar. A professora veio para me ensinar a compartilhar. Então eu cumpri muito do script. Eu fiz graduação, pós-graduação, eu comprei uma casa, eu me casei. Tá tudo dentro dos acordos. Entendeu? Entendi, aí, super depois, entendi. Entendeu? Eu tava fazendo tipo um checklist, eu tinha um script e eu tava fazendo um checklist. Então eu tinha que profissionalmente estar bem resolvida, eu tinha que estar estabilizada financeiramente, eu tinha que encontrar um cara bacana para casar, para fazer família. E eu encontrei esse cara bacana. 5 anos depois do casamento, vamos aumentar a família? Vamos. Tá faltando isso no script. 1 ano se passou, eu não engravidei. A minha mãe disse, eu também tive dificuldade para engravidar, tá bom? Isso foi comigo também. Ok, se a minha mãe também teve, tá tudo bem. Tá normal. 2 anos se passaram e eu não engravidei. Eu fiz uma cirurgia que chama videolaparoscopia, porque eu fui diagnosticada com endometriose, uma trompa estava totalmente fechada. E o médico me disse, olha, você tem de 6 meses a 8 meses para engravidar. Passou 1 ano e meio, eu não engravidei. Nada. Passou muito tempo e eu descobri outra coisa. Eu sou infértil. Eu não posso gestar. Eu não posso ser gestante. Veio o diagnóstico. Então, e aí? E aí, Ana, como você chegou isso pra você? Aí, assim, Poxa, você tem um script e você ticou tudo, ok? Eu estudei, eu comprei uma casa, eu tenho estabilidade emocional e financeira dali para ser mãe. E agora não vem? Quer dizer, agora eu não vou poder viver. Isso? Exatamente. Olha, aquele momento foi... quer dizer que eu não mereço. O que eu fiz de errado? E veio muitas questões. Muitas. Que para as mulheres que vem um laudo escrito que você não pode ser gestante, quem passa sabe. Como assim? Como assim eu tenho um útero? Como assim eu fiz tudo? E como assim eu não vou poder ser gestante?
E eu fui buscar todo o apoio que eu podia em todos os lugares imaginados, porque você entra numa coisa louca de querer buscar apoio em tudo quanto é lugar, de querer encontrar explicação para uma revolta. Sim, você quer entender? Você quer entender, e, enfim. E nem fazendo tratamento, porque o tratamento também não seria garantido. Então, você pode fazer tratamento? Você pode. Vai ser 100%? Não. Mas nessa busca pela cura da dor, porque daí você entra em todos os ciclos. A revolta, a negação, você entra em todos os ciclos. Eu passei por todos eles. E no final, eu me resignei ao que aconteceu e disse, então agora eu vou buscar a cura para essa dor. Porque ela é uma dor. Então, resignada, eu fui em busca da cura. E eu entendi uma coisa dentro da cura. Que foi justamente quando eu fui em busca de trabalhar com autoestima feminina, a Lady von Krauss. Por que, que o nome é Lady von Krauss? Porque ela foi a primeira das personagens que entrou para me ajudar na minha cura dessa dor, de não poder ser gestante, de não poder gerar uma vida. Então, por isso que a Lady von Krauss, ela permanece, porque ela é o símbolo de uma mulher que foi... A primeira coisa que eu fui fazer foi trabalhar com autoestima feminina, porque isso mexeu muito com a minha autoestima. Nossa. Mexeu demais com a minha, com o meu feminino. De carregar um útero e não poder carregar um filho dentro daquele lugar, entende? Sim, sim. E então vieram os contos, vieram as oficinas, veio muito estudo para isso. E eu entendi uma coisa. Eu não posso ser gestante, mas isso não significa que eu não posso ser mãe. Eu posso ser mãe. Claro. Não foi negado eu ser mãe. Foi negado de alguma forma, por algum propósito, não sei. Hoje eu entendo que isso veio por algum motivo. Eu não posso ser gestante, mas gestante e mãe são coisas diferentes. São. Você pode ser gestante e não ser mãe. Eu vou ser gesta e Pode não chegar obrigatoriamente vou ser mãe. Exatamente. E eu posso ser mãe. Então, o Jimmy, para mim, é um filho que me ensinou a acolher outros filhos. Sim. Porque hoje, e agora eu te digo, eu descobri o propósito da minha viagem. A jornada do herói, ela foi mais do que o conhecimento técnico. Eu sempre tive muita vontade de adotar. Sempre. Eu tenho caso de adoção de tios, de sobrinhos, eu tenho pessoas próximas com adoção. E eu sempre tive um acolhimento assim. E os meus adolescentes em sala de aula, eu sofria tanto quanto uma mãe, assim. Eu queria castigar tanto quanto a mãe, surrar eles quando eles faziam alguma coisa. Né, Marcele? A Marcele tá escrevendo, nossa, Vivi, que experiência, né, Marcele? É ouro essas lives aqui, gente. Essas lives são ouro. Desculpa, E continua, cara. Tinha uma coisa que eu ainda não entendia nos meus adolescentes, porque eu não tinha passado. Então eu não conseguia colher assim, ó. Dentro de sala de aula, muitos dos meus jovens aprendizes, muitos dos meus adolescentes, eles vivem em institutos, porque eles foram retirados de casa, tá? Eu tenho muito adolescente que veio da adoção ou ainda está para adoção, com 13, 12 anos eles ainda estão para adoção, com 14, 15 eles ainda estão na adoção. E eles diziam assim para mim, professora, a parte mais difícil é essa coisa de morar numa casa e às vezes a gente tem que sair dela, porque daí às vezes eles ficam em família acolhedora, que a família acolhedora é o programa que está com eles um período. Só que daí como a gente não é adotado, a gente tem um prazo e a gente tem que sair, tem que ir para o instituto, ou então a gente passa de casa em casa, sabe? Então a gente fica às vezes meses numa casa, a gente gosta, ou meses na outra que a gente não gosta tanto. Então eles tinham um dilema muito grande junto com a adolescência deles, que era assim, eles não tinham nenhum quarto como o Jimmy, às vezes, para se recolher, porque aquela casa não era deles. E eu não sabia viver isso, Ana. Eu não sabia viver isso, gente, porque eu tive uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, eu tive uma casa onde eu cresci feliz. E os conflitos que vieram da minha adolescência foi por aceitação e não por família, não por problema familiar. Então, como que eu acolho alguém se eu não tive ainda essa situação? Ana, dos 70 dias que eu fiquei viajando junto com meu marido,
poucos, a gente realmente ficou numa casa, a gente ficou no Airbnb, né? Sim. Então, praticamente a cada 2, 3 dias a gente trocava de casa. Eu A gente também, estava com a Renata. família. Tô aqui me segurando pra não começar a chorar com a história daquele. Gente do céu, desculpa, Kelly. É que a Renata falou que tá Mas passando uma situação muito parecida ei, com a sua e tá chegando junto no peito da Renata ali a tua chega, história. chega. Chega. Porque o que acontece? Quando eu fiz essa viagem, eu nunca imaginei que eu ia dormir chorando porque eu não queria sair daquela casa. Porque tinha casas que eu chegava e a gente procurou ficar com famílias nas casas, sabe? Eu não ficava tanto em casa de gente sozinha, a gente ficava em família. Mas então eu fui numa casa que eu adorei o gato. Eu adorei o gato. O gato era uma loucura, eu adorei o gato. 2 dias depois eu tinha que sair daquela casa porque já não tinha mais como eu ficar naquela casa. E havia outra família naquela casa. E eu tinha que deixar até o gato para trás. Aí eu ia numa casa que tinha uma menina linda. E daqui 3 dias eu tinha que sair da casa. E aquela menina me deu um abraço e um sorriso. Aí eu tinha que ir numa outra casa que não era tão bom. Mas eu tinha que ficar 3 dias naquela casa. Sim, sim. Eu nunca imaginei. Eu A sabia que tinha um sensação que chamado era. para mim. Mas eu não sabia o que era dormir chorando, porque no outro dia você tem que sair de uma casa que você gostou e de pessoas que você gostou. Ou de contar as horas porque você tinha que sair daquela casa que você não gostou. Sim. Porque eu sempre tive o conforto da minha casa. Sim. E eu não sabia o que era estar na casa dos outros. Assim, um dia após o outro. Numa cidade após a outra. Foi maravilhoso. E foi um aprendizado. Porque esse ano eu tenho um projeto que eu vou colocar aqui em prática na cidade, em São Bento do Sul, que ele chama Histórias que Vieram na Mala. E o Histórias que Vieram na Mala, ele é um projeto social para trabalhar a educação emocional. Vai ser muito usado o nosso conto, do Contos que Curam, óbvio que eu vou colocar todas as oficinas, mas o Histórias que Vieram na Mala, esse projeto social, ele é muito, já do ano passado, então ele foi antes de eu viajar. Ele já começou a se desenhar antes da viagem. Ele vai ser para adolescentes que estão na instituição aguardando para voltar para a família ou para ir para a fila de adoção. E eles são para famílias acolhedoras que acolhem quem está para adoção. Ele vai trabalhar especificamente esse cenário da adoção. E ele já começou o ano passado, e eu vou colocar ele em prática esse ano com as oficinas, com o trabalho todo. E quando eu voltei dessa viagem, eu não trouxe só histórias da Disney, eu não trouxe só a história de enfrentar o Raptor, eu não trouxe só as histórias incríveis de passar um tempo maravilhoso com a professora Claudine, que é uma inspiração, que a família dela foi uma que eu chorei. A Claudine eu acho que nem sabe, mas eu dormi chorando na noite anterior da partida, porque eu estava amando ficar naquela casa, e eu tinha que ir embora. E a família da Claudine é uma família que trouxe uma renovação para mim, que foi que agora eu me controlo para não chorar, porque eu também estou aqui segurando lágrimas. E eu volto podendo dizer assim, eu não sei as dores e as marcas que vocês passaram. Então, por exemplo, um adolescente que chegar para mim de um instituto, de uma família acolhedora, eu não sei a marca que ele passou. Mas eu sei o que é dormir chorando, tendo que sair de uma casa que você gostou, ou contar as horas para sair de uma casa que você não gostou. Então a relação vai se dar a partir de um lugar muito mais humano, né? De Sempre. muito mais conexão. E o Jimmy já me conectava aos adolescentes. Eu gosto muito de trabalhar com criança, eu me visto de fada, eu vou com a fada Lilá. A fada Lilá é o refresco da contação de história, porque ela é colorida, ela é brilhante, eu me encho de brilho. Linda. A Medusa ela é a discípula de Esopo. Então, a Medusa é um tema, você realmente vai ser o que os outros disseram? Né? A Medusa te petrifica no medo e te diz, você vai se transformar no monstro que alguém disse que você ia ser? E o Jimmy é isso. O Jimmy é a minha conexão com os meus filhos. Eu posso dizer assim, a dor cessou. E talvez é por isso que eu não choro hoje quando eu conto essa história. Eu me emociono, mas eu não choro dizendo que eu não posso ser gestante. Eu não choro. Porque eu tenho tantas filhas e tantos filhos dentro de sala de aula.
Uhum. E eles vêm na fase onde normalmente a eles é negado o amor. Você Sim. já cresceu. Por que você está fazendo isso? Por que você quer Uhum. colo? Olha o teu tamanho, você já é um adulto. E ele não é. Ele Não, ainda tem aquela criança. não, não importa a idade, a gente tem aqui, 40 anos na cara, a gente ainda tem isso daí. Não importa. Só que o que os adolescentes dizem para a professora, né? Professora, a minha mãe diz que eu já não preciso mais de colo, ou que eu não preciso mais ganhar um pirulito, porque eu não sou mais criança. E a professora dá pirulito ainda na sala de aula. Ah, que bom. E eu tenho, sabe o que é mais engraçado? Eu acho que foi aí que realmente a cura aconteceu, quando alguns alunos sem querer me chamaram do quê em sala, Ana? Do quê? Do quê? Mãe, mãe. Mãe. Os meus Gente, que alunos história. já chegaram a me chamar em sala de aula de Mãe. mãe. Ao invés de chamar professora, me chamaram de mãe. E os outros começaram a gargalhar. E ele ficou envergonhado, eu cheguei do lado, né? Foram principalmente os meninos, é incrível isso, mas os meninos são os mais carentes, hein? São E os meninos queridos. me É uma chamaram de pressão. mãe. E principalmente os meus meninos que vêm do instituto, né? Que às vezes Uhum. eles não sabem quem foi a mãe, o quê. Eles adotam a gente como mãe, né? Eles adotam a professora como mãe. E quando eu cheguei, eu falei assim para a turma, é o maior elogio que alguém já poderia ter feito para mim na minha vida. Queridos. Me chamar de mãe. Obrigada. E eu cheguei para ele, dei um abraço e falei, obrigada por você me chamar de mãe. Isso me traz cura e conforto. Aí eles Se eu não me começaram, alguns engano, da... tem uma moça chamada, acho que é Ana Paula Cury, uma coisa assim. Ela fala que nós somos os guardiões, como pais, somos guardiões desse ser, dessa essência divina que chegou e que nos escolheu, né? Meu, se tu não é uma guardiã da essência dessas crianças e adolescentes. Eu sou mãe, Ana. Eu não Então, choro mais. Eu não choro mais porque eu não sou gestante. Porque eu sou mãe. E não era, eu achava, quando eu comecei a sentir a dor ali de descobrir que eu era infértil para gestar, eu tinha dor porque eu não entendia, eu achava que para ser mãe eu tinha que ser gestante. Mas o Jimmy, os adolescentes para os quais eu escrevi o Jimmy, eles me ensinaram que eu sou mãe, sim. eu sou essa guardiã. Então isso Uhum. não dói mais. Eu consigo contar essa história sem chorar porque ela não dói mais. Ela me deixou lições. Eu aprendi com ela. Nossa, ô Kelly, deixa eu falar uma outra coisa, porque você tá me falando, eu tô ouvindo, você tá me falando, eu tô ouvindo e não tô conseguindo parar de pensar nisso, porque agora eu acabei ontem, acho que foi, daí eu publiquei que oficina de contos biográficos. Nessa Tá. oficina, que foi o que eu aprendi aqui, né? Nessa oficina a gente conta histórias da vida real. Meu Deus, a história, conto, sabe? Conto mesmo, assim, sabe, tipo, conto normal que a gente faz? Mas só que daí, em vez de ser metafórico e tal, que a gente tá usando uma metáfora ou criando um mundo fantástico, a gente tá contando uma história ali, 8 minutinhos, 6 minutinhos, 10 minutinhos de história, mais ou menos. E você Tá. conta, lapida, tudo isso que você fez numa história. Olha que presente que é saber a história da vida da outra pessoa, gente. É. Saber a história da vida. Não, você tá falando pra mim, eu tô fazendo essa sequência de lives e sabendo da história das autoras, isso tá sendo tão assim. Lá, Paula, ó aí, ó, tá aí teu caminho, Ana Paula, você segue, ó, tá aí, ó. Histórias da vida real, segue, Ana Paula, faz. Eu tô achando, assim, extremamente inspirador. E eu quero te agradecer É. por você compartilhar com a gente. E o Eu pessoal é aqui que tá super agradeço. escrevendo, não sei se você tá conseguindo ler aí, se tá subindo aí pra Tá. você. Não, tá tão travado aqui que eu peço desculpas que eu vou ter que Não, ver depois. gente, a Eu não tô Renata tá conseguindo ver. emocionada. A Elaine tá emocionada. Gente, sabe, a Marcele tá amando. E assim, toca, né? Ai, gente, Toca, né? obrigada. É que assim, ó, é, às vezes ou aconteceu com a gente, como a gente não espera receber um diagnóstico de infertilidade, tá? Uhum, Nunca espera. Eu acho que nenhuma mulher nunca espera, tá? uhum, Se não acontece com você, acontece com uma amiga sua. Isso uhum. arrasa a vida da mulher. Arrasa a vida da tua amiga, da tua irmã, porque ela vê, o que mais me doía? Era ver as minhas amigas que nem queriam ser gestante ficarem grávidas. Uhum. Eu tinha amigas, eu acho que é isso que... Gente, o Jimmy, ele conecta muito mais, né? Porque o Jimmy, ele vai ensinar para você que se você não está passando problema, você pode ser a borboleta na vida de alguém. A gente não tem só o Exatamente. Jimmy.
Quando eu criei o Exatamente. Jimmy, Ana, eu criei o Jimmy com 3 funções. O Jimmy, Uhum, que é o adolescente, ou que é a gente, que ainda não uhum, se aceita, que não aceita a essência. uhum. A formiga, tem uma formiga maldosa. Quem não leu o conto Essência de Ser, gente, tá ali, eu só vou dar esse spoilerzinho. Tem 3 personagens aí. Tem. O Jimmy, o Essência de Ser trata sobre a formiga, é uma formiga maldosa, e sobre uma Uhum, borboleta que ajuda no despertar da essência. O que que a gente é? Ou às vezes você é o Jimmy que não se aceita, ou às vezes a gente é a formiga maldosa, que um uhum, comentário que a gente acha que não vai prejudicar desmorona a outra pessoa. A gente tem que cuidar uhum, muito quando a gente toca nos outros, porque você não sabe o toque, o teu peso pode ser grandioso para destruir, grandioso para construir, uhum, ou você pode ser a borboleta. uhum. Eu digo para vocês, minhas amigas e meus amigos, uma infertilidade, um diagnóstico de infertilidade, ele pode destruir uma mulher, ele pode destruir um casamento, ele pode. Olha, eu soube de casos aqui na minha cidade, em São Bento do Sul, de mulheres que se suicidaram por diagnóstico de infertilidade. Isso é muito A sério. gente precisa falar essas coisas. Eu vou fazer um Exato. adendo, porque, ó, aí, ok, a gente teve vários no curso que eu fiz e tal, na formação aqui, né, para histórias biográficas, várias histórias. As meninas que encontraram a mãe, que a mãe se suicidou, então ela fez um conto disso. Isso. Mulher que foi estuprada, você não tem noção, acho que teve umas 3 histórias assim, sabe? Tem. Mas uma delas, ela falou assim: eu só consegui contar essa história da vida real em forma de conto aqui, porque é um conto, porque eu estou compartilhando e esse ambiente, organizar esse evento dentro da minha cabeça, o sentido, o horizonte de significado de tudo, da minha história de vida, me proporcionou perceber que eu não tocava nesse assunto antes, não por mim, porque eu não conseguia superar o estupro, mas porque eu não conseguia lidar com a reação dos outros. Tipo, das Isso minhas mesmo. amigas, das minhas tias. E como é importante nós contarmos essas histórias. Porque às vezes Ana, uma mãe, uma prima, uma tia, é. pensa numa tia que mesma situação que você, não tem filho, a família é uma família que tem um monte de filho, todo mundo convida, daqui a pouco, porque ninguém toca no assunto e não sabe lidar com. Eu não sei lidar com isso, a gente começa a Isso. excluir a tia. Por. É. Ai, então nós precisamos contar essas histórias. Teve uma As outra pessoas. coisa. Deixa eu, só mais uma. Teve uma Por outra favor. coisa. O meu professor, ele é de Israel. Ele se Sim. formou médico para atender no exército. E ele foi, né? Foi chamado ali para os conflitos. Não deu conta da carnificina. Falou: meu Deus, não é desse jeito que eu quero ajudar o ser humano. Resolveu largar a medicina para ser contador de histórias. E ele vem Sim. mudando a vida das pessoas com esse jeito, ele vem fazer trabalho. E nossa, você fica sabendo dos projetos, é demais, sabe? O poder da história. Você Sim. consegue compreender a abrangência do negócio, o quanto que o negócio mexe. Mas, enfim, Israel morava do lado de um campo de testes de arma do exército. E quando era Ah, pequeno, ele estudou na escola quem era Hitler, o que foi a Segunda Guerra Mundial e tal. E daí ele chegou em casa e perguntou para a mãe dele: mãe, você sabia que existia um cara chamado um tal de Hitler? E a mãe dele explicou como que foi toda a perseguição e tal. E aquilo chocou ele de tal forma. E aí, só que ele contou isso numa história. Ele pegou essa memória de vida sim. dele, trabalhou a história, né? E contou para nós. Chega num ponto da história que do lado de cada cerca tinha um jardim, e no jardim tinha um monte de lesma. E um dia ele, na sua curiosidade ali, infantil, adolescente, resolveu pegar as lesmas, colocar dentro do saquinho, Ah, jogar. Não, calma. E jogar tinha uma rodovia assim, então tinha cerca, uma rodovia que passava os jipes do exército, e lá era o campo do negócio. Aí ele jogou as lesmas na rodovia e ficou esperando. Daí a pouco veio um jipe do exército, passou por cima e fez tá, 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 tá. Daí você fica assim, você não espera, sabe? E daí ele falou assim: estava eu ali, o Hitler das lesmas. Aquilo foi é, tão. Eu não sei te é, explicar. Aquilo foi é. tão. Daí a gente falou: meu, mas Mexe como. muito. Dele falou assim: você tá aí? Oi, tô aqui. Oi, Tá. pronto. Não, beleza, só pra Tô ouvindo. confirmar. Aham. Ele falou assim:
falar a nossa realidade para o ouvinte, para quem está ouvindo a história, isso é um respiro, porque todos nós temos os dois lados. Todos nós temos os dois Isso lados. mesmo. Então, Exato. saber da história do outro, posso respirar e seguir. Isso mesmo. Que é a nossa Fantástico. formiga maldosa, que é a nossa borboleta. Exatamente. Eu concordo com você. Essa questão do abuso sexual, gente, alguns pais, às vezes, eles ficam chocados quando eu trato isso, né? Eu estou nas contações de história, mas eu vivo a realidade do abuso sexual infantil, porque eu vou nas contações de história e as crianças contam para fada. As crianças contam para fada Lilá que elas estão sendo abusadas em casa. Elas estão sendo abusadas pelos amigos dos primos. Teve um menininho de 4 anos que sentou no meu colo e falou: todo dia depois que eu chego da creche, tem o amigo do meu primo que quer namorar comigo. Só que eles não vão contar para o adulto. Eu pergunto, você conta para alguém em algumas situações? Os meus adolescentes em sala de aula, os meus adolescentes, Ana, eu tenho que trabalhar para poder ensinar atendimento, administração e tudo. Primeiro eu tenho que escutar as histórias do abuso sexual deles, da infância, que às vezes eles não contaram para ninguém. Sim. E eles contam para esse personagem que ele se sente seguro. Claro, quando eu fico sabendo, gente, não para aí. Por exemplo, se eu estou numa escola, eu vou com a diretora, eu faço o meu papel. Eu digo o seguinte para as pessoas. Eu não vou poder, eu tenho que entender uma coisa para fazer esse trabalho. Eu não vou conseguir salvar as crianças do abuso. Infelizmente, não depende de mim salvar as crianças. Mas eu posso ouvir as crianças e tentar, no mínimo, fazer alguma coisa. Depois que o abuso sexual aconteceu, essa marca está ali. O que a gente pode fazer com isso? Certo? Então, os meus adolescentes, tem adolescente que foi abusado, que ele nunca, os meninos principalmente, os meninos que são abusados sexualmente, eles nunca contaram para ninguém. Ninguém na família sabe. E quando eu digo que eu trabalho abuso sexual infantil, eles vêm para mim. Eu já vi rapazinho ali de 18, 19 anos chorando, lembrando de quando ele tinha 7, 8 anos, contando para mim em sala de aula, depois que a aula termina na hora do intervalo. Então é isso que você disse. Infertilidade não é um tabu. Não vai fazer a tua amiga se matar se você for uma borboleta na vida dela, como uma borboleta foi na minha vida, foi na vida do Jimmy. Mas essa inspiração vem das histórias. Porque se você chega diretamente para alguém e fala assim, olha, seja a borboleta da sua amiga, viu? Seja mais empática, dê mais atenção, você vai ter uma certa resistência. Agora, se você conta com histórias, aquilo vai nutrir o mundo da pessoa e vai inspirar as ações dela lá na frente. Completo. Assim, ó, os contos, as histórias, a mitologia entraram na minha vida para me fazer cura, me ajudaram e ainda me ajudam. E, gente, é esse poder. Eu acredito plenamente. Então, como, por exemplo, no teu, né? A contoterapia. Gente, é a coisa mais linda. Inspirar os outros. Muito. Aquilo que você falou, eu vi que você colocou lá, né? Desmistificando o temor de contar. Descomplicando. Porque eu tinha essa dificuldade de performance. Não. Eu não sei contar história. Todo mundo sabe, porque você tem a história da tua vida. Exatamente. Claro, existe técnica, existe uma outra forma, mas, gente... Mas para quando você quer fazer quando você quer seguir nisso. Mas isso, você não precisa ter essas formações, porque todo mundo tem um contador de história, todo mundo tem uma história, todo mundo tem imaginação. Esse workshop aí é justamente pra gente... Né? Ter ali umas ferramentas na manga, assim, que tá fácil de se conectar. Para começar o caminho. Exatamente. Mas todo mundo conta história, e a história da minha vida, por exemplo, é parecida com a história de muitas que talvez estejam assistindo, ou que tem uma amiga, ou que tem uma irmã, que está sofrendo com o diagnóstico aí da infertilidade, que não está conseguindo, que está buscando a cura para essa dor. Exatamente. A gente só consegue ajudar quando a gente ajuda os outros. Quando eu comecei realmente a ajudar quando eu comecei a ajudar as crianças que não tinham mãe, ou crianças que se sentiam rejeitadas, quando eu comecei a trabalhar com os meus adolescentes, eles me mostraram que eu sou mãe, que eu não preciso gestar, que eu tenho um monte de filhos, que eu tenho responsabilidades também por eles, que eles contam para mim coisas. Então, o Jimmy, para mim, ele veio para me ajudar a curar, dizendo, sabe quando é que você vai encontrar a tua essência? Quando você
começar a ajudar os outros. Da forma mais simples que for. Quando você começar a ajudar os outros, você vai encontrar a tua essência. Por isso o nome do conto é Essência de Essência do Ser. ser. É isso aí. Então, Kelly, quem ainda não viu o Jimmy, corre para ver o Jimmy. Para ver a borboleta, para ver a formiga, vai lá ver a Essência de Ser. Eu tenho certeza que agora, você que está assistindo agora ou depois, ou que você lê o conto antes de ver essa live, e você vai ler o conto depois de saber a história, você vai... É outro mundo que vai se abrir para você. Vai ser diferente. Eu tenho certeza que você está transformado pela história da Kelly e vai ver com outros olhos esse capítulo aqui, ó, gente. Ai, Kelly, muito, muito, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, que agradeço. Capítulo 10, aí, Essência de Ser. Capítulo 10, aham. É esse aqui. Isso. Não é um presente, é uma pérola, né? Cada capítulo aqui todos dentro. Os contos, Uhum. todos são. Eu fiz o Castelo Redondo, eu coloquei a Máscara do Dragão. Ficou, nossa, que conto para trabalhar. Não, e eu trabalhei com adolescentes. Eu coloquei a Máscara do Dragão, foi incrível. Todos, né? Os Três Reinos, todos são maravilhosos. Eu sou apaixonada. Mas claro, aqueles que estão ali para o adolescente é aquele que mais me toca, né? Claro. Mas todos são. É uma obra-prima das nossas vidas. Então eu vou ficando por aqui. Tá. Ana, antes fato, aí da gente finalizar, eu quero dizer o seguinte. Eu quero te agradecer muito por você ter aberto esse canal, tá? Por você ter aberto esse canal dentro do teu Insta, da Contoterapia, para poder chamar as autoras, tá? Ah, porque que gostoso, né? Porque eu imagino o seguinte, né? Que talvez passou na cabeça de muita gente. Talvez muitas queriam fazer. Eu também pensava, poxa, a gente podia escutar as autoras. Mas você veio com a ação. E eu admiro demais isso em você. Você é uma pessoa que você tem essa ação. Você é uma inspiração para agir, sabe? Você me inspira na ação. Então, eu te agradeço muito por você oportunizar para as nossas autoras, para todas, né, do Contos que Curam, a gente poder falar sobre as inspirações, por que a gente contou histórias reais, como se fosse um conto. Gente, o conto, são as histórias reais da nossa vida, isso que a Ana estava falando, a história real te inspira, a gente só coloca ela na narrativa de conto para realmente ter um acesso melhor ao coração das pessoas, na conexão emocional com as pessoas. Então, muita gratidão. E deixar um recado para algumas autoras que talvez estão morrendo de medo de fazer live. Tem autora que não quis fazer. Tá fugindo, tá fugindo. Vamos lá. Não, o negócio é o seguinte. Você, amiga autora do Contos que Curam. Agora é para você esse recado. Gurias que ficaram com medo. Venham, gurias. É tranquilo. Aquelas que estão se auto-sabotando e que elas estão dizendo... eu não posso hoje porque eu tenho isso. Eu não posso amanhã porque eu tenho aquilo. Eu nunca fiz live. Eu tenho vergonha de fazer essas coisas. Eu também tenho. Vamos passar vergonha. Eu vou dizer para vocês. Deixa eu dizer para vocês. Eu sei que a minha imagem ainda tá travada aí, né? Tá. Ó, gente, a imagem pode estar travada, não tem problema nenhum, tá bom? Que a gente segue fazendo, né? Gente, eu não sabia nem como entrar na live. E a Ana me disse, faz assim, faz assado. Tá? Outra, amiga, o dinossauro pode parecer enorme de longe. Mas quando você está diante dele, você diz, eu posso. Enfrente esse raptor. Enfrente. Gente, dá medo, claro que dá. Você fica com aquela coisa. Mas isso só significa uma coisa. Você vai dar conta de fazer, vai ficar orgulhosa de você mesmo. É isso mesmo. Repete ali. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu realizo e vai embora. Olha, participar de uma live pode ser um grande medo. E eu tava entrando aqui, eu tava nervosa. Eu tava dizendo pro meu marido, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Vem. Sabe? Prepara. Vem, né? Confia. E vem. Tá bom? Confia. E outra, principalmente, a riqueza do que você já entregou no Contos que Curam, ela é preciosa. Mas saber por que você escreveu da forma como você escreveu e a tua história de vida, como a Ana falou, vai inspirar ainda mais. Vai trazer profundidade para a coisa. Você vai se movimentar em outros lugares também. Isso. Porque o que acontece, amiga autora? Você que é linda, incrível, isso é só um livro.
Para algumas pessoas isso é só um livro e ele vai ficar frio nas páginas. Quando você vem aqui, você enfrenta e você conta a tua história e você diz que essa história nasceu por causa disso, o Contos que Curam começa a pulsar. O teu conto pulsa. O teu conto cria vida e ajuda mais vidas. Uma vida vai ajudar a outra. Que vai chegando nas mãos de quem tá com o livro, de quem tá usando o livro. E cada ser tem a sua essência. Não tenta ser o que você não é dentro de uma live ou dentro da tua vida. E vem para essa live com a Ana. Ai, obrigada por você incentivar quem tá live com a Ana. A Ana não é o raptor. Não, é tranquilo. A Ana é incrível, abriu, Ana, de verdade, gratidão e honra por você abrir esse espaço, incentivar as gurias, tá? Vem, guria, vem pra cá. Né? Aqui a gente, guria, que é no sul, né? Aqui em Santa Catarina também a gente usa o guria, tá? Então, também, né? Guria, vem. Então vem pra cá, gente, vem contar também a tua história para fazer a tua história pulsar. Para que a tua história saia das páginas e deixe de ser apenas linhas e letras, linhas e palavras. Exatamente. A tua história precisa, o Jimmy precisava pulsar nos corações das pessoas. E hoje eu sei que o Essência de Ser vai pulsar. Traz a tua história para cá, vem conversar com a Ana e dá de presente pra gente a tua história de vida e de superação das coisas. Muito bem. Fico muito grata com esse recado. E para te achar, obrigada. Fala pra gente de novo só o teu Instagram. Vamos lá. Quer conhecer? Gente, o Instagram é Lady Von Kraus. Lady depois com eu também I posso ou com ver. Y? Ele como em inglês que é Lady, tá? De inglês ali que é Lady. O Von é V de Vitória, O, N de navio, Kraus. As pessoas me perguntam, só pra gente finalizar, as pessoas me perguntam por que Lady Von Kraus? O meu sobrenome é Krause. É um sobrenome que eu herdei da família do meu marido quando casei. Sim. Lady Von Kraus significa Senhora da Família Krause. Pronto. Então, se você lembrar, Lady Von Kraus é Senhora da Família Krause, tá? É um Lady... Fica muito bem. Eu inevitavelmente fiquei pensando, Lady Von Rosseto. Nossa, Lady Von Rosseto não pega tão bem quanto Lady Von Kraus. Não, você escolheu super bem, ficou muito legal. Lady Von Kraus. Eu sou a Senhora da Família Krause. Pronto, é isso, tá? E eu tô aí nas redes sociais também, Facebook tá como Krause, que é com S, é Krause. É um sobrenome